Na RW Brasil. Mundo das Ideias. Com Amanda dos Anjos Correia. Muito bem, estamos iniciando o nosso Mundo das Ideias desta edição e é um programa inaugural. Estamos apresentando aqui a nossa amiga dos dias do Mundo de Ideias, que é a psicóloga Amanda dos Anjos Correia, psicóloga sistêmica. E a gente vai tratar aqui de coisas ligadas ao homem, à mulher, à convivência, ao dia a dia, aos problemas de pai, de filho, de tia, de família, de rua, de escola, de trabalho, coisas do nosso cotidiano. E a gente vai tentar explicar esses mistérios aí que às vezes parece tão complicado e deixa a cabeça da gente tão maluca, né? E dentro do possível a gente vai tentar ajudar as pessoas aqui a interagirem ao longo do programa. A gente vai aprender a fazer isso através do Twitter, através do chat. Essas coisas ainda não estão bem no lugar, a gente vai aprender a fazer isso. Mas o programa, ao mesmo tempo que está ao vivo aqui, nós estamos gravando esse programa e ele depois vai ficar à disposição das pessoas lá na página específica do Mundo das Ideias aqui na RW Brasil. Bom, vamos apresentar então a nossa colega de trabalho aqui, Amanda dos Anjos Correia, psicóloga. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Vamos começar pelo começo, né? Quando a gente teve a ideia de fazer o programa, isso aconteceu em alguns outros programas também, a gente pensa em psicologia logo no divã, né? Que é tão comum, né? Freud e tal, divã, aqueles divãs maravilhosos e tal, né? Uma boa poltrona, né? Nas salas de atendimento de psicanálise e tal. Bom, e aí eu pensei logo no divã alguma coisa, né? O divã sistêmico, eu imaginei, de uma forma muito empírica, né? E agora há pouquinho tu estava dizendo aqui, isso aí são coisas até contraditórias, né? São. E tu de cara já, não, isso não pode ser, só um pouquinho, vamos começar de novo, né? E nós chegamos no Mundo das Ideias, que era na verdade o nome de um blog que era teu ao longo dos últimos meses, aí depois tu abandonou, parece um blog, né? Mas certo. Ficou esse belo nome, né? Um nome que cabe tudo, né? Cabe todas as coisas que se quer falar. E inclusive a psicologia, né? Mas começa a falar do porquê sistêmico. E por que é contraditório dizer divã sistêmico? Tá. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, para quem está acompanhando. Obrigada pela oportunidade, né, pelo convite. Então, vamos lá. Na verdade, assim, é muito popular. Boa noite para quem está de noite e bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo de novo, né, a qualquer hora. Exatamente. Então, vamos começar pelo começo. Se é que é possível, né? É muito comum e é muito popular mesmo que as pessoas pensem que a psicologia está completamente vinculada a essa questão do divã, enfim. E boa parte da psicologia realmente está vinculada ao divã. Por quê? Porque o divã, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento de uma das teorias da psicologia, que no caso seria a psicanálise, né? Que a psicanálise, talvez de todas as psicologias, seja a mais popular, digamos assim, né? Não sei se é a mais conhecida das psicologias, mas com certeza a mais popular, né? Quando a gente fala em psicologia, a primeira coisa que a gente pensa é em Freud, né? Em Freud, em divã, em inconsciente, enfim, né? Mas a bem verdade é que é uma parte da psicologia, né? A psicanálise, ela com certeza ela é muito importante para a psicologia, tanto é que foi a primeira das psicologias, né? A psicologia foi fundada através da psicanálise, depois que ela foi... Com isso tu já está dizendo que psicanálise é uma coisa, psicologia é outra. São coisas diferentes. São coisas diferentes, né? A gente utiliza a psicanálise dentro da psicologia, mas por uma questão assim, até para didática,
a gente acaba separando um pouco a psicanálise. Porque a psicanálise ela tem características muito próprias dela, né? Diferente das outras psicologias. A psicanálise é um setor pode-se dizer que, assim, a grosso modo, é um setor da psicologia. Então, assim, a gente pode dizer que existe psicólogo que utiliza psicanálise, psicólogo que utiliza psicologia comportamental, a psicologia gestalt, a psicologia sistêmica, que é a que eu São todos esses tipos de psicologia. Exatamente, são tipos de psicologia. São vertentes, são abordagens psicológicas, né? Então, e cada uma delas tem as suas características fundamentais, enfim. E a psicanálise, como foi a primeira, a psicologia provém da psicanálise. A gente pode dizer que a psicologia provém da psicanálise. A psicanálise é a mãe da psicologia, de todas as psicologias. Então, talvez por isso tenha ficado tão popular, né? Dá para dizer que a psicologia nasceu de uma experiência a partir da psicanálise e depois ela foi se constituindo numa coisa mais teórica, mais séria, digamos assim? Então, a psicanálise, ela tem várias histórias, né? A origem da psicologia tem várias histórias. Uma delas é na psicanálise. Uma outra história da psicologia vem de uma área completamente diferente, que é de uma área experimental, comportamental, que vem do laboratório. Que é completamente contraditória à psicanálise, né? Então, vamos pensar assim, Freud era um médico, né? Freud não era um psicólogo, porque não existia ainda essa profissão, naturalmente. Então, ele era um médico, que ele trabalhava com questões, emocionais, e ele acabou vendo através de experimentos no consultório dele que algumas características eram muito recorrentes, né? Apareciam muito, características principalmente em mulheres. Então ele acabou criando alguns parâmetros de comportamento que hoje a gente tem dentro da psicanálise, alguns pode-se dizer diagnósticos, né? Mas a psicanálise não trata como diagnóstico, mas tem aí a histeria, a neurose, né? A perversão, enfim. Que para as outras psicologias tem alguns outros nomes, né? Então, na verdade, muda pouca coisa. Mas, enfim, vem a partir disso, né? Então, é possível dizer que a psicologia vem através dessas duas vertentes. E ela se constitui exatamente tentando buscar um equilíbrio entre essas duas coisas. Certo. Né? Mas, na verdade, são coisas muito diferentes. E talvez por isso existam tantos segmentos da psicologia, né? Bom, e por que... Vamos fazer aqui um porquê dos porquês rapidinho, né? Para até situar as pessoas da questão da psicologia, né? Para a gente entrar num assunto que é bem interessante hoje. A gente está propondo um assunto... Aliás, eu quero até fazer uma proposta aqui, uma provocação a quem está nos assistindo e nos ouvindo. Se você tiver uma ideia qualquer que caiba dentro deste mundo das ideias aqui, por favor, né? Vá até o contato do nosso site, escreva para a gente e faça essa proposta aí. A gente vai ter o maior prazer em trazer para cá e, por sugestão de quem está nos acompanhando, nos prestigiando, a gente desenvolveu o assunto, né? Mas antes eu quero ainda falar um pouquinho da psicologia, dessa coisa tão arraigada ao Freud, né? O Freud é o pai da psicologia e depois dele não teve mais ninguém, ou teve alguém que divergiu, fez alguma coisa diferente, releu, reconstituiu alguma coisa? Eu sei que tem Jung no meio, aliás, Jung não, Jung no meio, Jung, né? Jung, que foi muito próximo dele, foi aluno, enfim, desvenda isso aí. Bom, vou tentar esclarecer da forma, humildemente falando da psicanálise, que eu não sou a pessoa mais assim... Tu te especializaste neste ponto da psicologia sistêmica. Exatamente, né? Mas claro, vamos dar uma pincelada. Mas assim, vamos pincelar um pouco. Não sou a pessoa mais rica para falar sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá. Existem vários nomes muito importantes dentro da psicologia, né? Cada um dentro da sua abordagem. Cada um, na verdade, como é que eu posso dizer? No começo, muita gente veio da psicanálise porque era a única coisa que existia dentro da psicologia, né? Então, naturalmente, muitos nomes são ligados à psicanálise.
Mas muitos desses nomes acabaram por fundar outras abordagens, né? Alguns, como o Jung, acabou até rompendo um pouco com Freud, né? Tem até essa questão do rompimento deles, que entendia-se na época do Freud que o Jung seria um discípulo? Um discípulo, quase que um discípulo mesmo, era quase como um filho teórico do Freud, né? E aí até tem um filme que saiu há um tempo atrás, que conta um pouco dessa história, que é muito bom. O filme conta mesmo como mais ou menos foi essa história. Deu, né? Como isso se deu. Tô tentando até me lembrar o nome agora. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Tá. Mas enfim, o Jung, ele começou muito próximo ao Freud. Freud foi passando muito conhecimento para ele. Mas lá pelas tantas, o Jung começou a fazer outras pesquisas. Teve uma divergência. Uma divergência, enfim. E aí Freud rompeu com ele. Dá pra dizer em que ponto foi isso? Dá pra dizer em que ponto. O Jung, ele começou a trabalhar com questões pouco, como é que eu posso dizer, pouco científicas. Se é que dá pra dizer que a psicanálise é uma ciência, né? Porque a psicanálise lida com coisas tão pouco palpáveis, né? Mas enfim, o Jung, ele começou, vamos falar assim, bem no popular, pro Freud, o Jung começou a viajar. Sim. Na maionese, né? Tá. Então, assim, querendo ou não, a gente hoje pensa assim, bom, mas quem era o Freud pra dizer, né, que Jung tava viajando, né? Quem viajava mais do que Freud? Mas, enfim, ele entendeu que não cabia o que o Jung tava propondo, né? E aí Jung começou a vir com questões mais espirituais, questões voltadas mais para a espiritualidade, enfim, e Freud não quis. Ele achou que o Jung estava tentando vincular algum tipo de religião, enfim, e aí preferiu por romper, né? Essa relação. Outra lenda, né? Vamos ver se é mentira ou verdade, isso aí é mito ou não. O Freud sempre trabalhou muito ligado à sexualidade, né? É difícil se dizer alguma coisa sobre Freud que não se fale sobre a sexualidade humana, né? É isso? Ou isso é que ficou mais marcado? Ou é apenas esse viés que ele desenvolveu a psicologia a partir do viés da sexualidade? Como é que isso se coloca? Tá, boa pergunta. Na verdade, assim, ó, o Freud é popularmente muito conhecido, né, por essa questão da sexualidade, né? Até, assim, o Édipo, né, enfim. Mas os estudos do Freud, eles se baseavam nas experiências humanas, né, enfim, no ser humano, né? É claro que o ser humano, e Freud até postulava isso, o ser humano, ele é muito ligado à sexualidade, né? Tanto é que Freud, até nos estudos, mostrou que a criança já tinha uma sexualidade, né? Que a criança já tinha todos esses desejos, que a criança, quando mamava no peito da mãe, não era só uma necessidade fisiológica de fome, tinha um prazer, tinha um desejo. Claro que é um desejo completamente diferenciado de um adulto, mas já era um desejo de corpo, né? Já era um desejo de contato. Isso espantou e ainda espanta muita gente, né? O que é, não vou dizer uma bobagem, mas o que é uma coisa muito retrógrada, né? E que já foi muito... E que quem conhece um pouquinho de psicanálise, um pouquinho de psicologia, começa a perceber que é uma coisa completamente natural e que a gente já entende muito isso no cotidiano. E esse espanto vem muito de preconceito, de falta de informação, deseducação. E Freud, ele apontava assim, que a criança, ela não era essa inocência que a história da humanidade pregava. A criança como um anjo, né? A criança como criança angelical, né? Que não manipula, que não apenas manipula, que não ingênua, tinha maldade nenhuma, né? Enfim, até assim, muitos pintores, né, retratavam a criança dessa forma. Muitos quadros antigos mostram, né, a criança com aquela coisa quase que uma divindade, né? Enfim, e Freud polemicamente trouxe que a criança não era essa... Derrubou isso completamente, que a criança tinha sim desejos e a criança tinha sim vontades e que conseguia manipular sim
e que era possível, né? E isso espantou muito, né? Isso em muitas coisas que ele falou, né? Isso em toda a obra dele, né? A obra do Freud é uma obra enorme, né? E que cada livro dessa obra traz uma polêmica, né? E que hoje, e se hoje é uma polêmica, quem dirá há anos atrás, né? No começo. Por isso esse chavão que até hoje se diz, e a gente brinca até com isso, Freud explica. Freud explica, né? Toda vez que a gente tem um mistério, né, de vida, Freud explica. Freud explica? Muita coisa eu acho que ele explica, muita coisa Freud explica. Eu acredito que a gente, ao longo da história, a gente vem criando, como é que eu posso dizer? Vem criando novas relações e que antigamente não existiam essas relações. Então, eu acredito pessoalmente que a psicanálise ela não vai conseguir explicar para sempre todas as relações, porque as relações se modificam, né? As relações são dialéticas, as relações são contraditórias, né? E as relações, elas estão sempre em movimento, né? Então eu acho que muita coisa sim ele explica, e muita coisa os psicólogos atuais vão começar a explicar. Porque, por exemplo, assim... Tu está dizendo que Freud não conheceu tudo. Não conheceu toda tudo. A complexidade humana que foi se revelando depois dele. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente está sempre em movimento e que novas relações são criadas, novos valores, novos conceitos, novas crenças. Ou seja, hoje nós temos um homem diferente daquele do tempo do Freud. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Até assim, novas relações completamente diferentes do que eram antes, relações que hoje a gente vê, relações com a tecnologia, do computador, da internet, se é que a gente pode chamar de relação, né? De potencialidades que a gente não tinha desenvolvido. Que a gente não tinha e que hoje... não tendo logo não era trabalhado, né? No mínimo não era trabalhado. Isso contrapõe um pouco a ideia de que as pessoas têm essa ilusão, né? A princípio, depois vão ver que não, mas num tratamento psicológico, né? numa sessão, em várias sessões, depois de um bom tempo de sessões, a gente acha que ao dizer uma coisa da vida da gente, o psicólogo vai pescar que tipo de problema já a gente tem. Por quê? Porque ele já estudou todas as alternativas dos cantinhos humanos, né? De como pensar, como fazer, o que ele faz, quando reage. E aí você conta um pedaço da história e ele já mata a charada e diz, não, então tá, então o teu problema é esse. Isso não é real. Não, assim, não é. Então, nesse gancho eu vou entrar numa das primeiras perguntas que tu fez, que era pra eu mais ou menos explicar o que era psicologia sistêmica. Com essa pergunta dá pra explicar numa boa, mais ou menos o que é, né? Então, assim, rapidamente eu vou explicar o que seria a psicologia sistêmica. Quem trabalha com terapia sistêmica, em geral, trabalha com o núcleo familiar, né? Não trabalha com o indivíduo, diferente da psicanálise, que em geral trabalha com o indivíduo, com o inconsciente daquele indivíduo, né? Daquele sujeito. A terapia sistêmica tem por prioridade trabalhar com a família, com as relações. Sistêmica vem de sistema mesmo, sistema familiar, o sistema da vizinhança, o sistema do bairro. Trabalha com as relações como um sistema, né? E acredita que tudo está interligado. Então, uma reação uma palavra que eu disser vai ter uma reação em ti, que logo vai passar para a vizinha, que logo vai passar para outro vizinho, que está tudo interligado. Tu estás falando isso aí e eu estou pensando no termo, na expressão holística, que parece ser um pouco isso também. De tudo tem a ver alguma coisa, tudo está interligado, tudo é um ecossistema apenas, um ambiente... Eu não sei exatamente o conceito de holístico, mas me parece, posso estar enganada, me corrija se eu estiver errada, mas holístico me remete a algo mais espiritual, assim, mais da religião, né? Holístico como um todo... não da religião, mas do espírito, né? Entendi. E a sistêmica é mais das relações dentro de um sistema. Sim. Então, assim, as relações desse bairro, dessa cidade, dessa família, dessa casa. Do comportamento mesmo. Comportamento dessa relação. Então, assim, a gente, diferente da terapia, das abordagens comportamentais, por exemplo, que é uma outra abordagem da psicologia, que trabalha... com
as reações daquele indivíduo, a gente trabalha com as reações daquela relação. Ah, sim. Né? Então, assim, a gente... Por que utilizar a família inteira? Porque quando a gente traz um indivíduo, a gente acredita que aquela história, aquele relato, aquela narrativa, tá vindo dele. Quando a gente traz a família, tá ali. A relação tá dada, né? O terapeuta tá vendo como é aquela relação. Ele não precisa que o indivíduo relate, ele tá vendo. A relação se dá ali. Mas não é exatamente a abordagem do paciente que interessa. Como é que ele se vê, como é que ele sente essa relação. Não sei se sou preciso na pergunta. Não. O sistêmico acaba tratando todo mundo. Não é que ele acaba tratando todo mundo. De qual ponto de vista se trata no sistêmico? Tá, vamos lá. Assim, não é que ele trata todo mundo, é que assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando aparece uma criança num consultório de uma terapeuta sistêmica e a criança vem com um sintoma muito claro, não sei, vamos falar agressividade, tá? Um sintoma que é bem comum aí nos consultórios, né? Agressividade, enfim, dificuldade de aprendizagem, esses sintomas muito comuns, muito recorrentes, né? Então, o que a gente entende? Que aquela criança... Aliás, isso é uma informação, hein, pessoal? Vinda de quem trata com... esse é um problema recorrente, agressividade. A agressividade é um dos temas mais recorrentes, eu acredito, dentro de consultório. Em criança, é um dos temas que mais aparece. Agressividade, dificuldade de aprendizagem, isso, né? Principalmente porque agressividade. A gente fala comumente que a vida é muito violenta, né? Que o mundo está muito violento, né? Ou seja, de alguma forma isso vai lá para a criança também, né? Bom, mas eu era e só aí, quando a criança vem com esse sintoma de agressividade, a teoria sistêmica, como é que entende essa agressividade? Como sendo um sintoma daquela família e não um sintoma daquela criança. Então, aquela criança, ela é como se fosse uma portadora do sintoma daquela família, daquele sistema. Ela está reagindo. Dentro daquele sistema. E ela está manifestando aquele sintoma. Então, se não existisse aquela criança para manifestar aquele sintoma não seria trabalhado. Entendo. Né? Então, assim, a família traz a criança achando que a criança é o problema. Certo. E na maioria das vezes a gente traz a família, usa a criança como ferramenta, como instrumento para trabalhar aquela família, mas a gente acaba percebendo que o problema não é a criança. O problema são aquelas relações. O meio ambiente Se é que a gente criado. pode dizer problema, né? Vamos falar o conflito, né? O conflito muitas vezes não tá naquela criança, tá naquela família. Então, às vezes, vem uma criança que a mãe diz assim, essa criança é muito agressiva. Aí, na terceira, quarta sessão, a mãe vem e relata uma cena que a criança, enfim, fez alguma coisa errada e aí a mãe deu uma surra naquela criança. Então, assim, a gente entende que os adultos são o modelo, né? São o padrão que aquela criança vai seguir. Principalmente os adultos, os cuidadores, né? Enfim, a mãe, o pai, a avó, enfim, quem tá cuidando. E aí, como é que um pai e uma mãe vai reclamar de um sintoma de agressividade se o próprio modelo que ele estabelece naquela criança é um modelo agressivo? É um modelo de resposta agressiva. Sim. Né? Então, a criança não conhece outro modelo de resolução de conflito. Ela vai entender que a agressão... que a agressividade então, é a resposta. A intervenção do profissional da psicologia não é exatamente sobre a criança. É sobre a mas relação sobre familiar. as relações. Exatamente. E aí ela vai atuar no pai, na mãe, no irmão, na avó, no tio, que está naquele ambiente. Exatamente. Então tem uma hora que o tratamento sistêmico de uma criança, por exemplo, ele vai ser... O profissional vai chamar os familiares. A gente tenta desde o começo. Algumas abordagens trazem a criança, fazem um atendimento com a criança vai para casa ou volta para a sala de espera e a gente chama a família. A terapia sistêmica prefere não trabalhar dessa forma, a terapia sistêmica pós-moderna, né? Depois até posso explicar um pouquinho disso. Tá. Que eu trabalho dentro da terapia sistêmica pós-moderna, né? Que já é uma coisa mais... que é uma coisa diferenciada mesmo. Então, assim, na terapia sistêmica pós-moderna, a gente prefere fazer esse diálogo frente à criança. Tá. Algumas vezes isso pode surpreender um pouco quem tá ouvindo, porque, nossa, então vai ser falado na frente da criança? Sim, vai ser falado na frente da criança. Certo.
tá? Porque a relação fica muito clara, fica muito... como é que eu posso dizer? Fica uma relação de pouco poder do terapeuta, né? O terapeuta sistêmico, ele não trabalha com o poder. Ele parte do pressuposto que quem sabe da tua história, quem é o profissional da tua história, é tu, e não o terapeuta. O protagonista é o dono. O dono da história, e quem vai me contar da forma mais pura possível é o próprio paciente. Eu não posso chegar com uma postura de que eu sei mais da tua vida do que tu vai me falar uma frase e eu já vou eu já vou resolver o teu conflito, já vou saber o que tu tá me dizendo. É aquela coisa do pajé, né? Não existe isso. Né? Isso não existe, porque cada ser humano é um ser humano, cada um tem a sua história, cada um tem os seus conflitos, e não existe profissional que possa garantir que a partir dessa frase que tu tá falando, tu tem tal diagnóstico ou tal problema, ou eu já sei o que eu vou fazer. Não existe isso, né? A psicologia não trabalha dessa forma, ou pelo menos não deveria trabalhar, né? Dessa forma. Não existe essa relação de poder. Bom, Amanda dos Anjos Correia, psicóloga sistêmica, a gente tentou explicar um pouco com pinceladas, né? A Amanda acabou de falar, né? Existem aí complexidades dentro até do próprio sistêmico, né? O sistêmico pós-moderno. Isso aí a gente vai dissecando aos poucos nos demais programas aí. Nós vamos fazer uma paradinha e falamos até um pouco demais, mas o bastante, né, nesse primeiro programa sobre o tema mesmo da psicologia sistêmica, né, porque com esse viés é que nós vamos falar aqui, né? A introdução. Exato, estamos diante de uma psicóloga que trata com este viés a psicologia e as questões. Então, achei necessário a gente gastar, né, entre aspas, esse primeiro bloco tentando explicar melhor o que vem a ser isso. A proposta do nosso primeiro programa de hoje, para discutir, entrar no tema mesmo, tem a ver com o que a Amanda disse agora há pouquinho, que as pessoas são indivíduos diferentes, graças a Deus, uma da outra, né, porque senão nós seríamos latas de sardinha, né, tudo igualzinho, e por esta razão algumas questões que a gente tem esse costume, né, de tentar uniformizar as coisas, né, para simplificar, talvez, né, entender melhor o que é muito difícil entender. Mas há um mito que eu quero trazer para cá, já vou fazer um intervalo, mas vou deixar isso no intervalo para a gente discutir no próximo bloco. O mito de que nós devemos ficar muito atentos à educação das crianças, do filho, principalmente até os 7 anos, né? Porque tudo que se dá até os 7 anos é básico, né? Para que uma pessoa possa se formar, possa vir a ter um caráter X, Y, Z, a índole, a ética, a moral, né? E a partir do 7º ano, então, essa pessoa já está formada, digamos assim, naqueles quesitos básicos, assim, né? Verdade ou mentira, ou é mais ou menos assim, né? É isso que nós vamos discutir, essa questão. Ontem mesmo no selfie aqui com o Mário Xavier, a gente chegou a dar uma pincelada, né, em dizer tudo que a gente pode dar até os 7 anos é bom e tal, e a gente concorda isso com alguma facilidade, né? Mas eu fiquei pensando, mas será que isso aí é assim, né? A dor que me dá não é a dor que dá no outro, e assim por diante. Então, será que é todo mundo aos 7 anos, ou é mais ou menos ali? Será que é assim? Nós vamos discutir isso no próximo bloco aqui no Mundo das Ideias com a psicóloga sistêmica Amanda dos Anjos Correia. Fique ligado, a gente já volta em seguidinha, um intervalo com um pouquinho de música, e a gente já retorna ao vivo aqui pela RWV, a RW Brasil, e depois isso tudo vai estar armazenado lá na página do Mundo das Ideias para quem quiser ouvir a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer minuto. Tá certo? Voltamos já! Na RW Brasil, Mundo das Ideias, com Amanda dos Anjos Correia.
RW Brasil, o presente do rádio na web. Na RW Brasil, Mundo das Ideias, com Amanda dos Anjos Correia. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Mundo das Ideias, com a Amanda dos Anjos Correia. Amanda, chega um pouquinho mais para cá para melhorar o enquadramento ali. A nossa proposta agora é entrar no tema do programa de hoje. A gente já deu umas pinceladas boas aqui sobre a psicologia sistêmica, e quem perdeu o primeiro bloco, daqui a pouquinho este programa estará já hospedado na sua página, lá do Mundo das Ideias, o primeiro programa. Você vai lá na página do Mundo das Ideias e vai achar lá armazenado o programa para que você possa acompanhar a qualquer hora, né? Ou ouvir apenas ou assistir o programa. Mas estamos ao vivo aqui nesta... Me perdi no tempo. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira. Mas isso não interessa para quem vai assistir depois, né? Bom, a proposta do programa hoje, do Mundo das Ideias, com a psicóloga Amanda dos Anjos Correia, é: verdade ou não que nós devemos ficar muito atentos aos primeiros 7 anos de uma criança na sua educação, porque são nos primeiros 7 anos em que tudo acontece, e que a partir dali ela vai usar aqueles bons 7 anos construídos para o resto da vida. Isso é assim, Amanda? Então, como tudo... Todo mundo diz isso. Né? É muito popular isso, é muito comum, já ouvi bastante isso, né? Eu já vi gente muito estudiosa, inclusive, concordando com isso. Né? E eu percebo, assim, até tomada de decisões, assim, né? É verdade. Vinculadas a essa informação, né? Que é quase como uma verdade, né? Bom, como quase tudo na psicologia, se eu disser tudo eu já vou estar sendo contraditória, mas enfim, como quase tudo na psicologia, não existe uma resposta fechada, né? Uma resposta certa, uma resposta concreta, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Como eu disse no bloco anterior, tem muitas abordagens dentro da psicologia. Algumas abordagens retratam, sim, esses 7 anos como um período quase que sabático, assim, né? Como quase que uma coisa concreta de que é até ali que é formado, né? Enfim. Muitos teóricos, muitos estudiosos, né, dentro da psicologia trabalharam a partir dos estudos com criança, Piaget, Vygotsky, o próprio Freud, né, enfim. Mas alguns autores colocam, sim, esses 7 anos como essa idade de... quase como uma concretização de uma personalidade, né. Eu, particularmente, não fico muito voltada a isso, não fico muito vinculada a isso, porque eu acho que quando a gente se prende muito a essas informações muito fechadinhas, assim, muito redondinhas, eu acho que a gente se perde um pouco, né? Eu prefiro acreditar que pode ser que seja até os 7 anos, sim, pode ser que apareçam pacientes no consultório que até os 7 anos muitas cenas, muitos momentos, muitas vivências, muitas experiências fortaleceram aquele perfil, né, enfim, e outras crianças que não, que muito antes, né, e a gente tá vendo aí, como eu falei antes, do movimento das relações, como são rápidos hoje em dia. Uma criança que há 30 anos atrás fazia pouquíssimas coisas, com 2 anos, hoje em dia a criança faz muita coisa, né, mexe em computador, mexe em tablet e fala sobre assuntos que... Eu dia desse, eu vou citar isso como exemplo, uma criança de 4, 5 anos de colo, neta de um amigo meu, ele que me contou isso de forma engraçada, mas a gente fica pensando nisso, né? Na caixa do supermercado, passaram as compras e o vô, né, com o neto no colo, tirou o cartão do bolso e a caixa perguntou: é débito ou crédito? Aí a criança disse: é débito. Já sabe, né? E provavelmente sabendo o que significa isso. Exato. Talvez até sabendo o que significa, o que é a diferença entre crédito e débito, né?
Mas, enfim, até uma colega minha esses dias até atendeu uma criança que eu achei engraçado, que a criança, acho que tinha uns 3 anos, entrou no consultório e falou assim, como é que ela falou? A mudança do horário de verão atrapalha muito o meu como é que é? Atrapalha muito o funcionamento do meu organismo. Criança de 3 anos falando isso, com essa expressão. A mudança do horário de verão atrapalha o funcionamento do meu organismo. O que a criança quer dizer com isso, né? A gente, adulto, entende o que quer dizer. E realmente atrapalha muitas vezes o funcionamento do organismo, né? O neto de um colega meu também, o Matheus, pequeno Matheus, deve ter uns 5, 6 anos, 7 anos. O pai chega em casa cansado e tal, mas com saudade do filho, né? E querendo dar uma atenção ao filho. E aí, filho, como é que é? E tal, não sei o que. Aí ele diz assim, o pai, me deixa quieto hoje, eu não tô numa boa hoje. Tô estressado. Né? Quer dizer, 6 anos. Né? Então, quer dizer, isso quer dizer o quê, então? Eu acho que assim, não existe uma explicação, mas eu acho que uma possibilidade é muito acesso à informação, né? As crianças hoje têm muito mais acesso e a frequência de informação, a quantidade de informação, a velocidade das informações. Então, assim, não tem como dizer se é melhor ou pior, né? Será que isso, eu estou tentando entender aqui junto, né? Será que essa informação dos 7 anos, ela não é muito também, assim, do instinto animal mesmo, ou até vegetal também, porque a gente, por exemplo, tem um período em que uma árvore precisa daquela estaquinha do lado, né, para ela crescer reta e forte e tal, e a gente vai lá e rega e bota um adubinho e tal. Mas lá pelas tantas, ela não precisa mais disso. Ela cresce e vai embora, né? Um bicho, a mesma coisa, a gente está acostumado a ver na televisão, aí, nos National Geographic, aí, né? O leãozinho, o cachorrinho, o gatinho e tal, ele fica até certo ponto. Depois a leoa até manda o sujeito né, cuidar da vida, né? Será que isso também não é uma coisa assim, ó, se eles são assim, nós somos assim também. E é mais ou menos os 7 anos, né? Dá para dizer que é mais ou menos 7 anos, que é mais ou menos assim? Ou tem gente que tem 30 anos e ainda é muito comum isso? Ou isso está fora da casinha? E a gente sabe disso, né? A gente olha às vezes uma pessoa e diz, pô, mas esse cara é um adolescente de 35 anos. Vários fatores colaboram para isso, né? A saída tardia de casa, que é cada vez mais comum, né? Cada vez mais cresce o número de pessoas que saem de casa com 30, 35, 40 anos e que às vezes nem saem de casa, né? Por N motivos, questões financeiras, questões até de dependência emocional mesmo, que são questões mais complexas ainda, né? Isso é bom ou é ruim? O sujeito sair de casa tardiamente. Como tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas tem um significado? Com certeza tem significado. Com Isso certeza define absoluta. um perfil. Não digo que é um definidor de perfil, mas mostra muita coisa de quem a pessoa é, né? Isso sem dúvida alguma. Isso não me passa pela cabeça ser diferente. Mas, enfim, essas questões de valores e princípios passados para a criança, eu não consigo materializar essa ideia de que é até os 7 anos, porque, assim, uma criança precisa de valores e princípios e limites e educação e de receber carinho e amor e proteção e cuidado, enfim, todos esses valores, não só até os 7 anos e não menos do que isso, né, eu acredito. Então, assim, como eu disse antes, essas informações são passadas tão cedo para as crianças e elas estão tendo tanto acesso a informações, tanto positivas como negativas. As crianças estão muito mais expostas hoje em dia às informações por N motivos e questões, enfim, sociais. Antigamente as mães ficavam em casa. Eu tô errado ou eu tô descobrindo que você está achando 7 anos muito tempo? Essa idade, a gente fala muito da idade penal, né? Da diminuição da idade penal. A idade de amadurecimento, ela está diminuindo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que depende do ponto de vista de maturidade. Maturidade tem vários critérios, né? Certo. Eu acho que maturidade intelectual talvez sim. Tá. Me parece... Essa de aprender a fazer coisas. Exatamente. Né? Eu acho que
Maturidade intelectual, me parece que sim. Maturidade emocional, pra mim, claramente não. Uma criança precisa de muito mais tempo pra adquirir uma maturidade emocional, psicológica. Pra entender a complexidade disso, né? Exatamente, até porque tem uma questão que a gente chama na psicologia de biopsicossocial, que são 3 questões fundamentais pro desenvolvimento de qualquer ser humano, né? Então, assim, mesmo que emocionalmente essa criança e psicologicamente essa criança esteja madura, biologicamente ela não tá, né? Então, eu não consigo pensar que 7 anos seja uma idade em que a criança atingiu, enfim, o ápice da... Ou seja, aí eu vejo um risco, então, eminente mesmo, porque, por exemplo, ela tem, digamos, a capacidade de mexer num computador. Esse é um exemplo mais banal, comum. Né? Mas ela não tem capacidade emocional para lidar com uma informação adversa, uma informação fora da idade dela, por exemplo. Quer dizer, ela está acessando um mundo que não pertence a ela ainda. Sim. E quando... pra mim isso é muito claro. E quando eu presencio a cena de uma criança sendo apresentada a um estímulo que não está de acordo com a faixa etária dela, me causa desconforto. Tá. Porque é muito comum os pais ficarem orgulhosos disso, né? Uma criança, por exemplo, que faz alguma coisa antes da sua idade normal, né? Coisas... Os outros, né? Exatamente. Coisas bobas, assim, do cotidiano que são precoces, até são engraçadinhas, enfim, são levadas em consensação como coisas bonitinhas, assim. É comum a gente ver na internet, por exemplo, bebês dançando com sensualidade, né? E requebrando. Que é mais comum a cada dia. Eu me lembro que a gente criticava a Xuxa. Né? Pô, a Xuxa hoje virou uma santa. É uma santa, né? Eu me lembro que a gente criticava a Angélica com mini saia, mostrando as pernas, a mancha, né? A famosa mancha da perna da Angélica, e a Xuxa erotizando as crianças. Então a gente criticava muito isso na época. E hoje, meu Deus do céu, né? A novela das 9... Eu tinha um amigo que dizia, mas a Marininha na sala, né? A filha menor dele, né? E a atriz lá se esgamelando lá, né? Então, hoje é uma coisa... Eu não consigo... A gente fica constrangido numa sala, né? Hoje. E é uma coisa assim que acabou de me vir, assim, um insight. A gente não tem mais programa infantil, né? Pois é. Será que a gente não tem mais público para esses programas da Xuxa, da Eliana... da Angélica? Isso se a gente considerar que a Xuxa era uma coisa boa. Porque na época não era. Não era. Né? Eu me lembro que na época a gente criticava a Xuxa porque antigamente tinha o Rá-Tim-Bum, que tinha o Marcelo Tasso, né, que era o professor. Ele era não me lembro agora, mas quem mais? Mas era o professor não sei o quê. Porque sim, não é resposta, que ele dizia no Castelo Rá-Tim-Bum. Ele era o dono desse quadro dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Nos estrangeiros. Que fazia pensar, que fazia refletir, trazia uma crítica. Nos enlatados, até os enlatados eram de melhor qualidade, como o Vila Sésamo, né? Que depois teve a versão nacional e tal. Então, o Balão Mágico, que era de melhor qualidade, o Fofão, né? O balão Mágico, eu já citei, o Trem da Alegria, tinha coisas assim, né? E que hoje, e depois veio a Xuxa com aquele trovão todo, né? Aquele tsunami erótico, né? Que a gente achava aquilo... Que hoje não seria nem considerado, né? Mas o fato é esse, né? Que a gente vê muito pouca... Bom, também é o seguinte, a gente não procura, né? A televisão tá cheia de coisas boas. Mas vamos combinar que em canais de pouco acesso, canais fechados, né? O canal Rá-Tim-Bum pouca gente assiste, né? Aliás, custa caro assistir o canal Rá-Tim-Bum. Uma TV fechada. Né? Mas... Que nem todo mundo tem acesso. Pouquíssima gente tem acesso. Enfim. E se a gente colocar hoje até hoje de tarde, eu tava pensando nisso. Que se a gente colocar no YouTube essa funkeira agora que tá fazendo sucesso, essa Anitta, se colocar no YouTube o nome da principal música dela, vai vir vários videozinhos de crianças cantando essa música, de crianças dançando essa música, enfim.
Não tô aqui querendo ser moralista, enfim, de dizer que não tá botar certo, as ou coisas nos ser, lugares, ou né? ser saudosista de, na minha época, ou nos anos 80, ou nos anos 90, enfim, era melhor. Não é isso, não é isso que tá em questão. Mas, enfim, que são novos tempos, são outros tempos, eu tô me são lembrando outros aqui, desejos. A gente sempre tende a achar que o nosso tempo era melhor. Era né? melhor, Ontem até o Mário, no Self, falou disso, né? Falou de 25 coisas interessantes que a gente deve fazer para ter uma vida melhor, né? E uma delas é não falar muito do passado, né? Me chamou a atenção isso. Que a né? nostalgia E eu está falo muito muito do vinculada passado. à melancolia, né? Então, a gente sempre tende a achar que no nosso tempo era melhor. Mas no nosso tempo, os nossos pais também diziam Achavam que no tempo deles era melhor, né? Eu estou me lembrando aqui, até vou fazer uma homenagem aqui, né? A Dona Leta tá nos assistindo, provavelmente, aqui, e o arquiteto Corrêa também, né? E eu me lembro que a Dona Leta contava que ela era proibida de assistir o Elvis Presley, né? Alto teor erótico. Porque era muito bagaceiro, muito, né? Muito transgressor, né? A mãe usa um termo até, não sei, me foge a memória agora, mas muito vulgar, né? Requebrava demais os quadris e tal. Imagina, né? Era proibido de ouvir o Elvis Presley. Né? Você imagina hoje uma paniquete né? dos anos 50. Então, quer dizer, a gente perde um pouco a dimensão, né? desse negócio aí. Né? Agora, e aí, hein? E se não é 7 anos, vamos retomar o tema aqui. Se não é 7 anos, o que fazer? Como se mobilizar para uma educação de um filho? Será que é assim? Não tem relaxamento? Não é 7 anos, é a vida toda? Eu acho que assim, às vezes dá essa impressão. Eu penso assim, que a mídia... Agora eu tô me dando conta que talvez a mídia popularmente coloque muito idades, e talvez não só 7 anos. Eu já ouvi outras faixas etárias dizendo que é 8, que é 7, que é 4, que é 5, que é 10, enfim. Até me veio assim um filme que é que veio depois do Silêncio dos Inocentes, o Hannibal, que mostra um pouco assim que... Com a Jodie Foster, né? Isso, E aí depois do Silêncio dos Inocentes tem Hannibal, que mostra, que é a origem, que mostra como ele se transformou naquele monstro, enfim, né? E aí traz um pouco a história da infância dele, que ele viu a irmã sofrer um assédio, enfim... A irmã sofreu um trauma muito grande e veio a óbito, enfim. E ele vivenciou tudo aquilo, né? Então, assim, fica pro público mais ou menos a ideia de que aquilo acontece sempre, de que aquilo se dá sempre. E não necessariamente. Pode ser que uma criança tenha vivenciado um trauma com 5 anos e que aquele trauma seja muito menor do que um trauma que ela vivenciou com 15. Claro. Então... Não é certo, né, dizer E ela uma pode coisa ou não outra. ter ficado também traumatizada. Pode ter superado aquilo. O que uma cena traumática é pra mim, pode não ser em nada traumático pra uma outra criança. Como ao contrário, como uma cena que pra mim pode ser banal, pra uma outra criança pode ser altamente traumático e altamente constrangedor e altamente formador de um perfil de personalidade. Enfim, se é que dá pra se chamar de perfil de personalidade. Mas então estamos assim tentando dizer que maturidade emocional, caráter, ética, índole, que a gente chama de índole, né? É imponderável isso? Não dá pra projetar? Eu acredito que não... Mas e o tal do berço? Olha, o sujeito tem berço. Olha, o sujeito tem exemplos e tal. Às vezes a gente diz isso, mas eu acredito que esse berço, que a gente quer dizer que berço como modelo, como exemplos, padrão, né? como bons exemplos, bons valores, se é que a gente pode caracterizar como bons valores, porque um valor que eu passo com o filho meu e entendo que é um bom valor, uma pessoa que mora, enfim, lá no Nordeste do país pode entender que Sim. o contrário é o melhor. E são coisas que não podem ser refutadas, né? Enfim, o valor daquela família é o valor daquela família.
Mas enfim, eu não consigo entender dessa forma, assim, que existe uma característica que feche essa personalidade. Não consigo entender dessa forma, assim. Pra mim é mais aberto do que isso. Pra mim é mais aberto do que isso. Pois é, mas eu tô tentando achar onde é que tá o imponderável disso aí. O que a gente deve fazer? O que é o mínimo que a gente deve fazer? Porque jogar a sorte, né? Não ter nenhum compromisso com a formação, né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Será que é só a cosmoética, né? Que é só aquelas coisas básicas da ética do universal e tal? Ou existem coisas, olha, não faça isso, olha, esse aspecto aqui. Existem coisas mais específicas e me veio agora que a adolescência é um momento de transição, talvez um dos mais importantes da vida do ser humano, e que ali se dá muitas vezes o principal momento de absorção de valores, de crenças, de limites principalmente, né? E eu sempre brinco assim que um casal de pais de criança é uma coisa. Quando passa alguns anos e aquela criança se torna um adolescente, aqueles pais devem se transformar. Aqueles pais devem se transformar em outros pais. Porque muitas vezes vem o casal de pais no consultório e chega... Assim, se transformar no sentido de pai. De pai. De agir de forma diferente. Agir de forma diferente. Porque muitas vezes chega o casal de pais pra gente e diz assim... Quando ele tinha 5 anos, eu sabia lidar e sabia impor limite. Agora que tem 15, eu não sei. Mas será que a postura... Óbvio, né? Mas será que a postura... Não que 5 anos seja mais fácil. Sim, enfim, tem as dificuldades dessa idade também, né? Mas enfim, o casal deve se transformar. E se transformar em que sentido? Entender que aquele sujeito não é mais aquele sujeito de 5 anos. Ele se transformou em um outro sujeito, digamos assim. Tá. Por quê? Porque aqueles valores que os pais passavam com 5 já não fazem mais tanto sentido com 15. Entendo. Então deve se transformar. Eles estão precisando de outros valores. Precisando de outros valores. E a gente percebe muitas vezes que o pai e a mãe não sabem lidar. E um pai de adolescente é sempre um pai desgarrado, é sempre um pai em conflito. Não é só o filho adolescente que está em conflito. É um pai e uma mãe em alto conflito e sofrimento naquele momento. Claro, que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Pois é, porque talvez aí essa coisa dos 7 anos... não seja 7 anos, seja a adolescência. Me parece que tu tá trazendo essa complexidade toda, digamos, essa mobilização da família, não lá para a infância, mas é muito mais barra pesada, vamos dizer assim, passar por uma adolescência do que passar por uma infância, né? A infância, claro, tem as suas dificuldades, né? Até pela questão de ser um mundo novo. Aquilo ali, tudo que está ocorrendo em torno, a criança nunca vivenciou. Na maioria das vezes vai ser a primeira vez que aquela criança está vivenciando aquela experiência. Na adolescência, nem tanto. A criança já vivenciou, o pré-adolescente já vivenciou, o adolescente mais ainda. Mas aí ele ganha digamos assim, ele ganha uma euforia. Uma euforia... Que não tem na infância, né? Na infância, não, você não vai pra cá, vai pra cama, vai pra aqui, não faz isso, não entra lá. Na adolescência, você não pode fazer isso. O jeito diz isso, o cara olha com aquele... ar de rebeldia, Opa, está diante de mim alguém que eu nunca vi. Eu já sei dizer não, né? Então, é mais desafiador, me parece, né? É desafiador por várias questões, né? Primeiro pela questão física, né? O adolescente tem o corpo praticamente do mesmo tamanho que os pais, estou ficando parecido contigo, estou ficando parecido. Cuidado. E o adolescente, lembrando que é uma informação que sempre deve ser lembrada, a adolescência, essa fase do desenvolvimento humano é muito recente na história da humanidade. A gente não lidava com a adolescência, o ser humano era criança e passava a ser adulto. Então, há pouco tempo a gente tem na história da humanidade essa fase. Então, não é por acaso que a gente tem dificuldade em lidar com ela. Claro. Né? Porque ao longo da história a gente nunca se olhou para a adolescência. Né? Então, a adolescência me parece que é uma das fases mais complicadas.
E uma das fases mais sintomáticas, talvez, né? E aquela fase em que o sujeito vem pro consultório e ele já tem poder de dizer que não quer falar e que não tá afim, né? E o terapeuta tem que saber lidar com isso, porque a criança, a gente trabalha muito com o lúdico, né? Sim. A gente faz uma brincadeira com a criança e a gente consegue ver através daquela brincadeira, aquela relação familiar, né? Quando a criança pega a boneca de um jeito, faz o diálogo entre os dois bonequinhos, a gente consegue entender quem são os personagens daqueles bonequinhos dentro daquela família. Certo. Com o adolescente, a gente perde esse instrumento completamente. Ou ele fala, ou ele se comunica. São, do ponto de vista do psicólogo, são outras bússolas. São outras usadas... bússolas, são outros instrumentos a serem utilizados. O terapeuta que tem muito sucesso com criança, não necessariamente ele vai ter com adolescente e vice-versa. Olha que interessante. Tem terapeuta que tem muito tato com o adolescente, muita lábia, digamos assim, com o adolescente, e que não consegue se projetar nessa ludicidade com a criança, não consegue brincar com a criança e conseguir interpretar o que ela está querendo dizer com aquela relação. O segredo é ser meio igual ou não? Com a criança? Não, com o adolescente ou com a criança? Não, eu acho que o segredo é ser bem transparente. É colocar pra ele bem o que a gente quer. Eu acho que não dá pra querer fingir que a gente tá ali, e aí, como é que tá? E querer falar a língua dele. Eu acho que isso fica... O adolescente percebe isso com muita facilidade. É caricatura. É muito caricato. O adolescente percebe com muita facilidade. Raras as vezes que o adolescente não percebe isso. Em geral, ele de cara já percebe. E isso se torna Isso se torna negativo dentro do processo terapêutico. Isso é mais uma dificuldade. É mais uma dificuldade, porque ele tá percebendo que não tá sendo verdadeiro e aí ele não vai ser mesmo. Né? Então, assim, eu acho que tem que abrir bem o espaço pra ele. Esse é um espaço que tu podes falar, tu pode usar da melhor forma possível. Os teus pais, enfim, teus cuidadores estão te dando essa oportunidade, né? Que custa dinheiro, enfim, que custa tempo, que demanda necessidades, demanda dificuldades, né? Então, tu podes aproveitar da melhor forma possível. Então, e a partir disso, tentar vincular e criar uma empatia com esse adolescente. Mas não no sentido de tentar se igualar a ele. Até porque o terapeuta é um adulto e não um adolescente. Claro. O terapeuta é um adulto e não uma criança. Claro que com a criança, tu tem que tentar manter uma relação máximo simétrica possível, né? Pra criança até conseguir manter uma linguagem, né, com o terapeuta. Mas com o adolescente isso não cabe. Bom, derrubamos então um pouco esse mito, né, dos 7 anos, né? Não é bem assim. Não é bem assim, né? Eu tendo a achar que é um desafio, primeiro, de grande responsabilidade, assim, meio unilateral, né? Quando se tem um filho pequeno. E depois começa a vir a parceria também, né? Porque é preciso ter um retorno também, né? É preciso exigir retorno de um adolescente, né? E o adolescente já se pode cobrar coisas que da criança não é possível cobrar, né? Entendimentos que o adolescente já consegue ter, a criança não tem. E isso é positivo para uma relação, né? Sim. Isso é positivo para uma relação. Tá aí, pessoal. Olha, é óbvio que nós não vamos concluir nada aqui, né? Não, seríamos doidos, né? Varridos se a gente quisesse concluir alguma coisa. Então chegamos à conclusão. Não troque de canal porque não é assim. Não se iluda. Não. E não é assim. E não pense também que você vai conseguir concluir. Não é assim. O troço E nem é a ideia. E não tente fazer isso porque não vai dar certo, né? Com certeza. Vá encarando as coisas do jeito que elas vêm, né? O nosso programa chegou ao final. Quero agradecer a todos o carinho e, por favor, né, coloque-se, né, exponha-se pra gente e proponha assuntos aqui pelo e-mail. Você vai no site agora que você está aí, vá no contato lá em cima, tá bem visível lá em cima à direita, na barra preta lá, você vai achar o contato. Entre ali, passe um e-mail pra gente, proponha assuntos, diga o que você achou. Pode criticar, não tem problema, pode nos mandar longe, não tem problema. A gente não vai, né? Como eu disse pro Carlos esses dias, né? A gente pode nos mandar longe, a gente não vai, mas vamos ficar atentos a isso, né?
Faz parte. É isso. Amanda, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Foi uma experiência interessante, né? Gostei bastante. Né? Obrigada pelo espaço. A gente vai aprender a interagir, viu, pessoal? Isso aqui é um aprendizado. Estamos botando como no ar... tudo. Estamos botando no ar uma coisa de inovação. Aí, como tudo, estamos tateando um pouco e aprendendo a fazer esse negócio aqui. Foi o nosso Mundo de Ideias aqui na RW Brasil. Quem perdeu o programa, ligou só agora. Daqui a pouco, lá na página do Mundo das Ideias, página específica do programa, aqui no nosso site, vai estar lá os 2 blocos do nosso programa de hoje e assim por diante. Vamos colecionar todos os programas e todo mundo vai poder acompanhar a programação inteira. Assim é com os outros programas aqui na RWB. Obrigado a todos. Até a próxima. Na RW Brasil. Mundo das Ideias. Com Amanda dos Anjos Correia.